Caríssimos irmãos e irmãs, este é o último domingo da Quaresma. Semana que vem nós vamos celebrar a festa do Domingo de Ramos. Vocês falaram tão fraco. Domingo de Ramos. Nós vamos começar a Semana Santa. Jesus, durante 3 anos, ele exerceu o seu ministério apostólico por toda a Galileia. Quando Jesus começou sua missão, ele tinha 30 anos de idade. Ele era mais novo que o padre. Tinha 30 anos. Você lembra da nascida de quando você tinha 30 anos? Você era uma jovem, no auge do casamento. A senhora fazia faxina, desmontava o vitrô, desmontava até os parafusos. Falava, seu Gino, põe o parafuso. E ia o seu Gino pôr parafuso. E ai dele se não pôsse, a cinta cantava. Veja, Jesus, quando começa o seu ministério, quando ele começa a pregar, a evangelizar, todo mundo tem dúvidas dele. Veja que todo mundo começa a dizer, mas esse aí não é da Galileia? Esse aí não é o filho do José, da Maria, o carpinteiro? Não é esse aí que tem os irmãos dele, o Tiago, tarará, que era o primeiro casamento do José, depois ele ficou viúvo, casou com a Maria, não é esse aí? Como é que é? Profeta, filho de Deus, não é sacerdote, não é uma pessoa espiritualizada, não é nada. Jesus aparece. E Jesus tem que se provar o tempo inteiro para as pessoas. Quer dizer, ele tem que demonstrar que ele é de Deus, ele vai operando curas, ele vai operando milagres, ele vai fazendo transformações e ao mesmo tempo ele vai criando inimigos, porque ele vai incomodando. E esse ministério de Jesus é um ministério itinerante. Porque hoje ele estava aqui, amanhã ele estava na Judéia, outra hora ele estava na Samaria, outra hora ele estava no sul, outra hora ele estava nos Gedarenos. Jesus ia pregando. Ele ia demonstrando a graça de Deus, que é muito maior do que suas liturgias, seus ritos. A graça de Deus, que é muito maior do que qualquer outra coisa. A graça de Deus é um movimento. A salvação é um movimento. E Jesus mostra que Deus está no meio de nós. Tanto que Jesus vai dizer, quando disserem o reino de Deus está aqui, corra. Quando disserem está ali, corra, porque o reino de Deus está dentro de nós. E nós vimos isso no evangelho de hoje. É um dos últimos milagres que Jesus vai realizar. Ele está no último ano, o 3º ano, chegando em Jerusalém para a última Páscoa. Ele passa pela Judéia, quando alguém o interroga e diz, mestre, o teu amigo Lázaro, irmão da Marta e da Maria, ele está doente. A Marta pediu que chamasse o Senhor para que fosse lá, porque ele está perigando a morrer, está prestes a morrer. E Jesus diz, eu vou terminar o que eu tenho que fazer aqui, e vou. E diz que Jesus demora 2 dias para chegar na Judéia. E quando ele chega na Judéia, quando ele entra na casa de Marta, Marta chega para Jesus indignada. Por quê? Porque ela queria que Jesus tivesse vindo naquela hora. A demora de Jesus, quer dizer, os 2 dias que ele levou lá, mais os dias que ele levou no caminho, era o tempo que o Lázaro morreu. E não só morreu, já havia 4 dias que ele havia sido sepultado. Então a Marta chega para ele e disse, Senhor, por que demorou tanto? Você sabe que as mulheres elas falam com um tom um pouquinho a mais assim, né?
Imagina quando diz: se o Senhor tivesse vindo, o meu irmão não ia ter morrido. Já faz 4 dias que está sepultado. E chorando. E Jesus não fala nada, ele chora primeiro. Ele externaliza o quê? A emoção. E todos nós somos um pouco assim. Diante às vezes de um conflito, de um problema, de uma dificuldade, às vezes a gente não sabe o que fazer. E o que a gente faz? A gente manifesta as nossas emoções. É o sentimento, é o medo, é a angústia, é o choro, é a lágrima, é a dor. Nós externalizamos, porque muitas vezes nós não temos o que falar. Primeiro Jesus se emociona. Depois Jesus usa da fé. Ele diz: Marta, você crê na ressurreição? E ela diz: eu creio, Senhor. No último dia, todos nós vamos ressuscitar de corpo e alma, como nós cremos. E Jesus diz: você crê que para Deus existe impossível? Ela diz: eu creio que não há impossível para Deus. Só que quando Jesus diz: então eu vou lá no túmulo, ela diz: não, já cheira mal. Às vezes a gente diz que crê em Deus. Às vezes nós dizemos que queremos um milagre, queremos uma bênção, queremos uma transformação. Muitas vezes a gente profetiza coisas maravilhosas na nossa vida, mas nós não tomamos atitudes. Tem muita gente que diz: não, eu quero ser rico, quero ser médico, quero ser isso, mas não gosta de estudar, vai fazer como? A vida não é só o que você quer. A vida é o que você luta para conseguir. Diga comigo assim, ó: eu preciso falar menos e agir mais. Então Jesus diz: então abram a pedra. E a Marta vai abrir? Não. Diz a palavra que os outros foram abrir o túmulo. E Jesus entra dentro daquele túmulo. Jesus olha o Lázaro morto lá, sepultado naquela pedra. E ele fala com Deus. Como hoje você precisa olhar para o que morreu na sua vida. Talvez é o casamento, talvez é a vida, é a prosperidade, talvez sejam as coisas. Você precisa hoje olhar para esse problema, para essa dificuldade, e você precisa dizer, para a glória de Deus, para que os outros creiam: eu quero ver, Senhor, o teu milagre. Eu acho importante essa frase de Jesus. Ele não pede a ressurreição porque ele amava Lázaro. Ele não pede a ressurreição porque ele era um amigo, não. Ele pede a ressurreição para que os que não creem passem a crer. Por que Deus opera milagres? Para converter. Tanto que o Lázaro ressuscita, mas depois ele vai morrer de novo. E vai descansar em paz. A ressurreição, como a cura, como os milagres, não é para nós. É para a conversão dos outros. É para a salvação da nossa alma. É para a manifestação da glória e do poder de Deus. Por que muitas vezes Deus vem e cura um câncer? Por que Deus cura e faz um milagre que a medicina não explica? Deus faz algo extraordinário na vida de alguém, para que talvez alguém que não creia veja e diga: realmente existe Deus. Por que Deus permite que espíritos se manifestem, apareçam aqui, às vezes numa oração forte? Para que as pessoas olhem e digam: vixe, se existe o inimigo, existe Deus. Quando esse espírito é subjugado, quando ele cai por terra, quando ele sai em nome de Jesus, é para que as pessoas vejam e digam: Deus existe. Essa entidade aqui, que todo mundo fala que é um Deus, que é um espírito poderoso, ela sai em nome de Jesus.
Porque você não vai ver Jesus baixando em lugar nenhum e sendo expulsado por qualquer outra entidade. Mas aqui a gente vê as entidades saindo em nome de Jesus. Jesus olha para o Lázaro e diga: Lázaro, levanta e sai desse túmulo. E eu digo, você está profetizando em cima das coisas? Você está orando dentro da sua casa? Quer dizer, você está entrando nesse lugar, nesse ambiente, e você tem estendido as suas mãos, você tem declarado, você tem proclamado, você tem dito, para que o problema se resolva. Porque veja, tem aqueles que profetizam a desgraça. Acorda de manhã e diz: a minha vida não está dando certo, eu não vou conseguir, eu não tenho força, eu não tenho dinheiro, eu não tenho coragem, esse marido não presta, esse filho não presta, essa situação não resolve. Agora, o que essa palavra vai resolver? Nada. Nós temos que aprender a olhar para os problemas, a olhar para as dificuldades, a olhar para as situações e dizer: vai levantar, vai ressuscitar, vai mudar, a minha vida vai crescer, a minha vida vai prosperar, a minha vida vai dar certo, eu vou conseguir. Você vai começar a semana, diga: essa semana vai ser abençoada, essa semana vai ser semana de conquistas. Porque a palavra, ela tem poder. E é dizer: a minha vida vai dar certo, porque as pessoas vão olhar para mim e elas vão querer servir esse Deus que eu sirvo, porque elas vão ver que a minha vida está mudada. O meu casamento está mudado, a minha história está mudada. E foi assim, inclusive, que essa igreja foi crescendo, né? Porque era 2 missas, virou 3, virou 4. Era só aqui dentro, foi lá em cima, foi aqui, agora é lá fora. Quer dizer, porque as pessoas estão vendo os testemunhos na vida de vocês. Você é o testemunho. Você é a mudança. Agora você precisa semear o reino de Deus dentro de você. E o reino de Deus não é uma palavra. O reino de Deus não é um texto. O reino de Deus é uma experiência de vida. É um fermento colocado dentro de você que faz com que a massa cresça. Mas não vai engordar não, dona Cida. É só crescer no sentido assim de bênçãos. Não precisa ficar com medo. Agora veja, a palavra diz que quando Jesus declarou, o Lázaro ressuscitou, saiu lá todo envolto em faixas, e todo mundo viu que a glória de Deus é tremenda. Não tem impossível para Deus. Não tem nada que Deus não possa fazer. Tudo o que você tem que fazer é acreditar, tomar atitudes, ter palavras acertadas e positivas, um pensamento firme e otimista, e transformações a partir da graça de Deus. Foi esse o processo de Jesus. Ele não só falou, ele não só chorou, ele não só se solidarizou, ele fez algo. Aprenda a fazer, aprenda a lutar, aprenda a tomar atitudes, aprenda a ser a mudança. E eu tenho certeza que a sua família, as suas coisas, você vai ser esse testemunho perpétuo da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Amém. Dá uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso.